Virtualmente todos na Terra, independente de sua religião ou nacionalidade, reconhecem que existe alguma espécie de batalha ocorrendo no mundo entre as forças do bem e do mal. Uma luta colossal entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, a opressão e a liberdade, o bom e o mal, e finalmente, a vida e a morte. Qual é a história por trás deste evidente paradoxo? Muitas religiões, assim como a Bíblia, ensinam que além deste véu tridimensional do mundo físico que vemos, existe outro mundo espiritual que não podemos ver. Nesta realidade invisível ao nosso redor, se desencadeia uma batalha titânica entre o herói supremo e justo contra o vilão mais cruel e maligno. A grande pergunta é: quem são esses personagens e como e onde começou esta crise cósmica? Este é o maior mistério de todas as épocas e a história mais fascinante e verdadeira que jamais tem sido contada. Esta crise envolve cada pessoa sobre a Terra. Sim, cada pessoa. Oi, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Lembrando que esse vídeo também será transmitido no canal do Pastor Bruno, então vá lá, dá o seu like, faça a sua inscrição, mas compartilhe também essa mensagem, faça também a sua inscrição no meu canal, deixa o seu like aí, ok? O seu comentário, estaremos aqui acompanhando o chat. Vai ser muito bom. Para esclarecermos a dúvida, contamos com vocês e vamos orar então para o início de mais um estudo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de continuarmos estudando a Tua Palavra, principalmente com o estudo a série Conflitos. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente, tanto a mim, quanto o pastor Bruno, quanto aqueles que estão estudando conosco, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Bruno, só recapitulando aqui rapidamente os dois últimos vídeos, falamos então como iniciou o conflito nos céus, falamos a respeito do santuário celestial, ok? Explicamos ali o contexto de Miguel, o rosto de Deus, para os anjos. E Miguel agora, ele começa a caminhar no meio dos anjos, e um anjo chamado Lúcifer, anjo de luz, estrela da manhã, são os textos utilizados aí para ele, apesar que não encontramos o nome Lúcifer na Bíblia, Não existe esse nome na Bíblia. Só o adjetivo de ser luz, Justamente. E esse anjo, então, agora, ele cria um ponto de interrogação. Miguel é um anjo como eu. E por que Miguel tem acesso à luz inacessível? Por que Miguel pode entrar e sair e eu não? Se abaixo de Cristo eu sou mais honrado no céu. Isso aí, nós terminamos com esse pensamento, vamos dar sequência justamente agora nesse vídeo. E ele então agora, pastor, ele começa a passar esse ponto de interrogação, ele começa a compartilhar no coração dos anjos. Dos seus colegas ali. Dos seus amigos ali, dos anjos, dos seus colegas, dizendo, olha, não é justo. Esse governo que Deus estabeleceu no céu não é justo. Por que temos que adorar Miguel, se ele é um anjo como nós? Bom, se a gente considerar que no céu era uma teocracia, algo tão puro, tão perfeito, é realmente um mistério. Justamente, ele não. E por que ele tem acesso ao Pai e nós não? Então ele começa... Nós vamos mostrar algum texto aqui, pessoal, aqui, pastor? Vamos lá. Pastor Bruno, ficamos na promessa no segundo vídeo de um texto do Espírito de Profecia. E a gente que está no livro História da Redenção, página 13. Eu gostaria que você então pudesse cumprir a promessa aí. Tá aí, a gente tem a página 13 e 14, pastor? Isso aí. A gente vai preparar aqui a tela, a gente vai colocar aqui para você acompanhar a leitura. São textos muito bonitos. Então, eu vou ler primeiro então o História da Redenção, página 13. E eu fico com a 14. Você fica com a 14. E aí Combinado. A gente vai fazer então depois um pequeno paralelo com uma outra passagem da Bíblia. Ok. A gente poder casar, ficar uma conexão mais bem construída, Ok, pastor. Vamos lá. Vamos ler então História da Redenção, página 13. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho, Miguel. O filho
estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor. O Pai, então, fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. Um texto muito rico, muito importante, porque aqui nós estamos relacionando o nome de Miguel com o nome de Cristo, por decisão do Pai, próprio Deus. Isso aí. Okay? Então, e se o senhor quiser aí, já pode emendar a leitura aí da página 14 aí. Então eu vou lá então. Não quer fazer o paralelo não com Daniel 10? Vamos ler primeiro, aí depois a gente faz o paralelo. Vamos lá. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo, porque ele tinha acesso e ele não. Todavia, quando todos os anjos se curvavam ante de Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Ele deixou a imediata presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo. Dissimulando seu real propósito, convocou os exércitos angelicais, introduziu seu assunto, que era ele mesmo, como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Contou que, dali em diante, toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles um governador. Essa parte aqui, pastor, ela é muito importante. Ela tem várias pistas, né? Tanto a página 13 como a página 14. Sim. Talvez a gente possa, numa próxima oportunidade, explorar melhor a palavra adoração, que está subentendida, né? Não é difícil de entender isso aqui, mas provavelmente a palavra, o adjetivo mais importante aqui seja o grau de importância, qual é o peso deste anjo, por que tinha que ser Miguel, como Lúcifer não aceitou o peso disso tudo. Sim. Então, isso nos lembra Daniel capítulo 10. Então, no vídeo passado, nós falamos que existem 5 passagens da Bíblia, né? Nós lemos pelo menos duas passagens, pelo menos, em Judas e Apocalipse, né? Correto. Apocalipse a gente pegou até mais uma, foram 3 passagens. Nós vamos ver aqui Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, e no verso 13, nós vamos encontrar então um paralelo muito interessante com esse peso que eu estou me referindo aqui. Então vamos lá. Daniel 10, 13 diz o seguinte: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Bem, esse verso, ele passa muito batido quando a gente lê Daniel, eu estou fazendo no bíblico, estou aqui dando uma pequena folhada na Bíblia e tal. Mas por que Miguel aparece no verso 13? Miguel aparece para ajudar Daniel no que diz respeito ao príncipe da Pérsia. Para você ter uma noção de quem é Daniel, ou de quem é Miguel, Daniel diz que Miguel, ele é muito importante. Ele diz que é um dos príncipes mais importantes. Então, Miguel, ele não é colocado aqui como anjo, ele é colocado como príncipe. E nós entendemos que príncipe, ele está na linhagem real. Quem substitui um rei não é um ministro, é um príncipe. Ok? E, além disso, nós entendemos que no verso 21 também do capítulo 10, nós podemos trabalhar um pouquinho melhor com esse paralelismo. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. Olha que curioso. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja a meu lado, a não ser Miguel, o príncipe
de vocês. Então, enquanto nós lemos que Miguel é um anjo em Judas e Apocalipse, em Daniel, nós lemos que ele é um príncipe. E príncipe, ele é utilizado em alguns contextos, ok? Por exemplo, os cabeças das tribos de Israel, muitas vezes eram chamados de príncipes, Sim. tá bom? E Miguel, ele é considerado um príncipe, alguém de dentro, alguém doméstico, alguém que não veio de fora para ocupar aquele lugar. Verdade. Quando nós pegamos essa citação da história da redenção, nós percebemos uma preocupação onde Lúcifer, ele não entende como alguém de dentro pode ocupar essa posição que não seja ele. E a Bíblia, em Daniel 10, exemplifica de maneira clara no Antigo Testamento que este príncipe do Antigo Testamento é o anjo do Novo Testamento. Justamente. Ou seja, Lúcifer, ele não queria apenas continuar como um grande querubim guardador, um anjo lindo, perfeito na sua formosura. Ele queria também ser um príncipe de grande importância. Pastor Patrick, isso me chamou muita atenção, muito mesmo. Muito bem colocado, pastor Bruno. E um detalhe, pastor e querido amigo que está nos acompanhando, precisamos voltar os nossos olhos para Ezequiel capítulo 28. Opa, tá aqui pertinho. Por quê? Agora, ao ler História da Redenção, página 13 e 14, o capítulo 28 vai fazer mais sentido. Opa. Ok? Porque já entendemos a existência de um terceiro céu, do santuário celestial. E agora, pastor, eu preciso novamente entender o santuário. Por quê? Pense comigo. O santuário celestial, ele serviu de modelo para a construção do terrestre. Com certeza. E o santuário terrestre estava dividido em 3 partes. Ok. Pátio, Um átrio, né? Santo, Santíssimo. Santíssimo. O que nós temos no pátio, pastor? Nós temos ali o altar de sacrifício. Ok. E Uma pia. a pia para você poder, o sacerdote, se lavar e poder entrar. Ok. Então agora eu entro na parte No átrio. interior do. Ah, tá. Você quer já né? no primeiro compartimento. Isso, do Ok. primeiro compartimento que a Bíblia chama de santo. Santo, ok. O que eu tenho no santo? Aí você tem a mesa, né? Os pães da pães. presença. Você tem um candelabro. Ok. Né? E dividindo ali o véu, nós temos uma mesinha ali que a gente chama de altar de incenso. Ok? Eu abro a cortina. Que é esse véu aí temos o Santíssimo. O Santíssimo. O que tem dentro do Santíssimo? O Santíssimo a gente tem uma arca, né? Ela tem uma tampa especial com anjos. Nessa arca, Deus então pediu para guardar as tábuas, O maná, né? E os 10 mandamentos. E do lado da arca a gente tem até o livrinho ali. Justamente. Aí, pastor, por que eu estou fazendo essa pergunta e recapitulando aí né? os móveis do santuário, as suas divisões? Por quê? Vamos ler Ezequiel capítulo 28? Vamos lá. Olha o verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim. Querubim da guarda, ungido. Dentro do santuário, pastor Bruno, eu quero repetir aqui. No pátio, o altar, a pia. No santo, candelabro, altar de incenso, mesa dos pães. Abri a cortina. A arca, propiciatório. A tampa especial, né? Que é a tampa. A né? tampa que tem o quê, né? Ela tem agora 2 anjos. Que protege. E como são chamados esses anjos? Querubim. Querubim. O anjo guardador, né? O anjo guardador. Onde Lúcifer morava? Está entendendo, amigo? Próximo à luz, inacessível. Ele estava onde o Pai estava. E Ellen White é claro em dizer no livro História da Redenção que abaixo de Cristo ele era o mais honrado. Então, pessoalmente, ele via Miguel entrando e saindo. Entrando e saindo. Foi onde ele criou aquele ponto de interrogação.
E aí o pai convocou todos os anjos e o pai então mostrou quem era Miguel, que Miguel era tão santo quanto ele, que Miguel também é Deus, que Miguel é Jesus Cristo. Ele explicou tudo isso para os anjos. Lúcifer sai dali chateado. E olha agora o que diz Ezequiel 15:16, pastor. Sim. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio. Comércio, né, pastor? Essa é a palavra-chave aqui. Por que comércio é a palavra-chave? A palavra hebraica para comércio é qual, pastor? Recular. Que significa política. Percebe, amigos? O que ele fez no céu, pastor Bruno? Uma campanha política. Uma política. Essa palavra aparece 2 vezes só na Bíblia. Aparece bem pouquinho então. 2 vezes só. A primeira vez que ela aparece não é aqui no contexto de Ezequiel, é no contexto de Reis. Essa é a segunda vez, né? É. A primeira vez... Então a segunda vez está aqui em Ezequiel. A primeira vez no livro de Reis é quando Davi já estava velho. O seu filho Absalão foi para a porta de Jerusalém, os portais de Jerusalém. Para cativar a Para cativar. Olha, meu pai está idoso, meu pai não tem condições nenhuma de atendê-los. Se eu fosse rei. Se eu fosse rei, eu atenderia você aqui mesmo, resolveria o seu problema aqui mesmo, né? Então ele cativou o coração do povo com uma mentira. E o que ele fez com isso? Uma propaganda política. Ele fez um comércio. Ele fez um comércio. E esse comércio fez que ele usurpasse o trono do pai. Nesse caso da política, a gente pode também trabalhar da seguinte maneira, né? Eu vou dar um exemplo bem bobinho aqui. Uhum. Quando a gente vai votar, muitas vezes o candidato ele dá para a gente o santinho. Uhum. O que é o santinho? O santinho tem a foto do candidato, o número, né, para ajudar a nossa memória. Às vezes, na parte de trás, diz até como é que a gente deve votar. Ou seja, ele está fazendo conosco uma venda de imagem. Ele está comercializando a sua imagem. É mais ou menos isso que a Bíblia quer dizer. Ele está, Lúcifer, tentando vender que a imagem dele deveria ser melhor vista, deveria ser melhor avaliada, porque do jeito que está não está bom. E aí ele começa a colocar em xeque a imagem do Miguel, a imagem de Cristo, como sendo uma imagem não tão boa assim. Então, é mais ou menos esse o exemplo que eu... Justamente. E aí Isaías 14 diz o quê? Que ele tenta usurpar o trono do pai. A mesma trama ali de Absalão, agora é clareada na história de Lúcifer. Essa imagem que eu estou me referindo é um pouco melhor entendida quando você, lá em Isaías, percebe, olha, eu quero subir ao monte e ser semelhante ao Altíssimo, que a minha imagem... E me assentar no trono, claro. Aí a gente, por isso que eu falei um pouquinho atrás, né, que isso aqui envolve adoração, e a gente precisa trabalhar isso aqui. Mas, para o nosso estudo de hoje, a imagem de Lúcifer não estava encaixada na cabeça dele, porque ele se via ali, ele não estava conseguindo administrar isso daí. E ele também foi ludibriado, né? Não, pastor, olha só, a classificação sempre existiu no céu. Deus tem uma classificação, os anjos têm uma classificação, o ser humano tem uma classificação, os animais têm uma classificação, tudo tem uma classificação. Mas isso não torna inviável a convivência e a liberdade. Nenhum deles perdeu liberdade, nenhum deles perdeu o poder de convivência, mas a classificação é diferente. Justamente. E aí, pastor Bruno, quando ele faz esse comércio da iniquidade, ele conquistou alguns anjos. Com certeza. Ele conquistou alguns. Ele conseguiu colocar aquele desejo que estava no coração dele, no coração dos demais anjos. A gente vai ler sobre isso aí? Vamos, Apocalipse capítulo 12 agora, não é? Vamos lá. E aí, então, o que acontece? Deus faz um concílio no céu. Ele reúne todos os anjos novamente. E agora, pastor Bruno, entra um debate. Sabe quando você tem os debates políticos, quando chega ali nos momentos finais, aqueles principais que podem ser eleitos? Sim, os candidatos. Os candidatos, né? Aí colocam uma à direita, colocam ali a outra à esquerda, e aí tem o debate.
Então, acontece esse debate no céu agora. Opa! Lúcifer de um lado com os seus anjos, Miguel do outro lado com os seus anjos. Ok? E aí Apocalipse capítulo 12, verso 7, pastor. Um verso conhecido. Muito conhecido, já fizemos a leitura dele. Diz assim, houve peleja no céu. Ponto. Esse ponto não está aí por acaso. É engraçado, né? Porque houve peleja no céu. Que peleja é essa, pastor? A palavra usada aqui no grego é polemos. Que depois vem polêmica. Né? Justamente. Beleza. Desentendimento, polêmica. Então você percebe que o primeiro debate é de ideia, de desentendimento. Okay. Os fatos sendo esclarecidos, né? Interpretações. Justamente. Então Lúcifer apresentando os seus argumentos. Okay. E o Espírito de Profecia é bem claro em dizer que o lado de cá, Miguel e seus anjos, estavam em silêncio. Deus não precisa se autodefender. O caráter dele já é uma defesa. A Bíblia nunca foi advogada de Deus. Justamente. Deus não precisa de advogado. Deus poderia falar assim, Lúcifer, vira pó. Deus podia assoprar, Deus podia aspirar, e isso Justamente. já ia tirar o fôlego de vida dele. Anjos, esquece. Sumam. Puf, lembra do Mibis, né? O Homem de Preto, tem um aparelhinho lá que... Ó, anjos, não lembra de nada disso aqui, né? Acabou. Mas Deus não fere o livre-arbítrio, né? Nem de anjos. Apesar das classificações diferentes, o livre-arbítrio, tanto no céu quanto na terra, né? Tudo se mantém. Então houve essa polêmica. Satanás percebeu que não ia ganhar nas ideias. Aí, depois do ponto vem assim, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Aí já é uma palavrinha diferente, né, pastor? Pouco polemel. Ué, quase igual. Quase, né? Como Vou repetir. É polemel aí? Polemos. De desentendimento. Polemel é a palavra usada agora no grego para batalha, para luta, para conflito, para guerra. Agora já envolve o aspecto físico. Eu vou ilustrar para você. Alguns anos atrás surgiu aí um grupo de pessoas que estavam defendendo a ideia que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, não uma pessoa. Okay. Isso gerou um problema sério nas igrejas, né? E dois pastores, um apologeta, é aquele que defende a fé, e o pastor que criou essas ideias, que não era mais pastor, havia saído do ministério. E esses dois ficaram frente a frente numa igreja. E a igreja estava lotada. Todo mundo queria assistir. De um lado estava os trinitarianos, do outro lado, os antitrinitarianos. E eles então elaboraram ali, vamos trabalhar com a Trindade no Antigo Testamento, até tal horas. Eu apresento meus argumentos, são bíblicos, você apresenta os seus argumentos. Depois vamos falar da Trindade no Novo Testamento, você apresenta os seus, eu apresento da Bíblia. E depois no Espírito de Profecia. Combinado? Combinado. E assim o fizeram. Quando estavam terminando o Antigo Testamento, a primeira parte que falou foi a parte que defendia que o Espírito Santo não existe, que é apenas um sopro. Quando o pastor começou a mostrar os textos trinitarianos e provando o Espírito Santo no Antigo Testamento, esse homem levantou e disse assim, olha, na Bíblia eu não consigo te vencer não, mas no braço eu quero ver se você me vence. Ixi. E partiu para a agressão. Eita. O texto aqui, ali perdeu. Lúcifer percebeu que ele não ganharia no argumento. Então ele parte para o ataque. Então agora vem a parte física dessa batalha. Só que ele vai lutar com Cristo? Uhum. Cristo então, com seus anjos, expulsa eles do céu. Ok? Então você tem aqui agora Lúcifer e seus anjos sendo expulsos do céu. Mas pastor, quando eles são expulsos do céu, para onde eles vão? Bom, aí é uma coisa curiosa, né? Porque no nosso primeiro vídeo, esse é o terceiro, né? No nosso primeiro vídeo diz lá que Deus criou os céus e a terra. Justamente. Ele sai de um céu para um outro céu, não ficou. Um outro céu não ficou. Para onde ele ficou? Ele vem para a terra. Mas ele veio de imediato para a terra? Quer saber disso? Opa, vamos ver então? Vamos ver no próximo vídeo? No próximo vídeo a gente vê. Um abraço.